Aleluia. Regiões de cativeiro. Cativeiro local onde se mantém alguém em cárcere privado. Exemplos: os escravos estavam presos em senzalas. Os hebreus passaram anos presos no Egito. Aqui eu vou me deter aqui. Isso é muito constante dentro de mim. Eu estudei bastante sobre isso. Para prestar atenção numa coisa. Às vezes a gente acha que uma pessoa está presa só pelo vício. Às vezes a gente acha que aquele cara está viciado, aquele cara tem problema, ele está na bebida, ele tem pornografia, ele está preso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço muito crente preso e que não vive nenhuma dessas áreas. De prostituição, de pornografia, nenhuma. Escuta, cadeias, elas são geradas dentro de um padrão, aonde aquilo passa a te dominar. Tem pessoas que não conseguem liberar perdão, o diabo age nessa área, é uma cadeia. Então as pessoas começam a ficar presas a esses padrões e não conseguem romper para um tempo. Essas cadeias são geradas pela prática da iniquidade, que abre portas para espíritos familiares que se alimentam dessas práticas iníquas. Por isso o viciado se sente bem e realizado no momento da prática iníqua. Por que o drogado sempre volta das mesmas práticas? Porque não está viciado, ele está preso também, mas porque aquilo que ele utiliza satisfaz a ele. E aí ele alimenta o corpo. Por quê? Porque a alma está mandando mensagem para o corpo que precisa ser alimentado, porque é a alma que alimenta o corpo. O corpo é resultado da alma. E a alma tem que ser, pelo menos deveria, resultado do espírito. O problema é que quando a alma está desfragmentada, ela não quer se sujeitar ao espírito. Por isso que quando você pega crente dentro da igreja que nunca consegue confiar em ninguém, muito menos em líderes, muito menos em líderes, ela até sabe da verdade, o espírito dela está em Deus, mas a alma comanda tudo. E uma vez que a alma comanda tudo, o corpo dela tem reações de rebelião. Por quê? Porque a alma está comandando. E o Satanás aproveita disso tudo para poder amarrar. É em sentimento, é em pensamentos. Por que tem gente que não dizima? É porque a alma fala, o pastor vai gastar seu dinheiro. O espírito não. Você tem que semear, porque a igreja se move, se mantém pelas ofertas e dízimo. Aí a alma, não dá não, ele vai gastar. Dinheiro foi feito para quê? Para gastar. E aí o que o meu senso de justiça faz? Espera aí, o meu pastor está andando, trocando de carro todo mês? O meu pastor está Não está. Então espera aí, ele não está usando o dinheiro da igreja. A igreja está comprando, está administrando. Ah, então amém. Você tem olho para ver, querido. O problema é que a gente não consegue ver porque a gente está tão ferido que a gente quer idealizar algo que está fora do padrão da palavra, região de cativeiro. Aí olha o que o salmista fala: tira minha alma dessa prisão para que eu te dê graças. Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da sua bondade comigo. Olha o que ele está falando: tira minha alma. Porque quando eu for liberto, o justo vai me rodear. E eu vou ter capacidade de louvar o teu nome. Por isso tem gente que não consegue adorar. Porque vem a igreja preso à iniquidade. Pastor, iniquidade é a mesma coisa que pecado? Não. Iniquidade são práticas repetitivas que você já acostumou a praticar. Você quer ver um exemplo? Tu já viu que o mentiroso, por mais confrontado, ele nunca muda? Continua mentindo? Prática de iniquidade. O que é pecado? O pecado é um acidente. Eu estou andando na rua, passou uma mulher, meu Deus, que bunda é essa? Pequei, escorreguei. Qual é a iniquidade? Misericórdia, mas que é bonita para se ver. Já voltou o vídeo de novo. A iniquidade é tudo que é praticado e não há arrependimento. Você sempre repete. Pecado não, é acidente. Tropecei, caí, levanta porque o sangue te lava. Quem entendeu? O que aconteceu com o rei Davi? Ele chega na sacada do seu palácio, ele olha aqui lá. Betseba está lá tomando seu banho, nuazinha. Ele pecou ali? Até chorou porque desejou. Acabou ali, se arrependesse, virasse as costas.
No mesmo horário, o que ele fez no outro dia? Foi lá e abriu, a ponto de mandar matar o seu marido para poder ter a Betseba. Iniquidade. Ele repetiu aquilo várias vezes e aquilo foi, escuta, iniquidade geram padrões e existem demônios que se alimentam desses padrões. Se chamam guardiões de cativeiro. Eles estão ali para poder se alimentar. E quanto mais eles te induzem, mais eles se alimentam. Quanto mais você pratica, mais eles se alimentam. E com isso a pessoa vai ficando presa. A ponto que Davi chega no Salmo 32 e diz: Senhor, enquanto eu não confessei a minha iniquidade, os meus ossos se quebravam. Escuta, tem muito crente preso em cadeias. Tem muito crente morrendo porque eles não conseguem ser libertos da iniquidade. A iniquidade traz prisões e a pessoa fica presa a um padrão e ela não consegue romper. Agora, sabe o que é triste? É que com o tempo a iniquidade se torna normal e vira uma cadeia familiar. Aquilo que você começa a praticar, o teu filho vai fazer, porque vira maldição hereditária. Pais, quem é pais aqui, levanta a mão. O teu pecado vai redundar nos teus filhos. Uma pessoa começa com o tempo a aceitar a condição de derrota que está vivendo e vai aderindo ao comportamento do padrão inserido em uma vida de paralisia e não consegue romper com o cativeiro. O resultado disso tudo são sonhos mortos, paralisia espiritual e a ponto de você desistir de Deus. Porque você começa a aceitar isso. Aí você começa a entender que a Bíblia fala que o ladrão vem para quê? Agora, quando tu lê o versículo isolado, você vai entender: o ladrão para matar, o vai destruir. Você começa a entender agora. Por quê? Porque o diabo cria situações para te prender. Entenda algo: desobediência ao plano original de Deus gera morte. Gera morte. Independência gera morte. Agora, o que é uma maldição? Maldição é uma perseguição espiritual por causa das iniquidades, dos pecados praticados. Aquilo que eu pratico vira uma maldição. E aí começa a perseguir a minha vida, começa a me paralisar e a minha família começa a ficar paralisada também. Por quê? Porque o teu filho vai observar você. Eu estava falando com os pastores que nós estamos impactados com a família deles. Porque a gente vê Cristo na família deles, nas meninas, no Mateus. E isso parte de quê? De ensino. Os seus filhos são o que você é. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca dê na mão dos seus filhos coisas que são fáceis para acalmar eles. Hoje, os pais começam a atacar o quê? Celular na mão dos filhos. Os filhos calar a boca. Não. Os seus filhos têm que aprender a te respeitar. Se quando você manda eles parar e eles não fazem, é porque a tua casa, dentro de casa, é só gritaria. Eu posso usar o exemplo dos pastores. Em momento nenhum eu vi falta de... Meu irmão, desculpa, tem criança que não tem ética, tem criança que tem falta de educação. Tudo, eu vou te falar agora como psicanalista, tudo parte de um tratamento. Se deu certo para um, tem que dar certo para você também. É a questão como você trata. Agora, dentro desse contexto espiritual, não reclame daquilo que você tolerou. Então agora Deus está nos mostrando que chegou a hora de mudar. Amém? Amém. Então a gente precisa entender isso, para que a gente possa corresponder com o que o Espírito Santo determinou. Aí existe a maldição, aí vem a maldição hereditária, que vem de filho para filho, de pai para filho. E com isso do filho passa para o neto, do neto para o bisneto. E aí vai tendo vindo uma cadeia, aonde os espíritos podem passear de geração em geração. E aí só vai ter o que? Destruição. Entenda algo, querido. Nós podemos romper com tudo isso, porque em nós há autoridade para lidar com isso. Pastor, então tá bom, você está falando de maldição. Então pega aí agora, sintomas de maldição hereditária. Pastor, como eu vou saber?
Primeiro, entenda algo: o sofrimento de um paciente é sintoma de uma doença. Ninguém está no hospital porque, né? Está tudo isso na apostila, gente. E todos os sintomas carregam uma mensagem natural ou espiritual. Por isso eu tenho que observar. E que deve ser discernida de uma maneira correta. Não espiritualize tudo. Não, escuta, às vezes existem crises que é para psicólogo tratar. E você está achando que é oração. Não. Aprenda a lidar com as coisas. Por exemplo, uma pessoa com febre, isso está sinalizando que tem algo errado no corpo dela. A febre não é ruim. A febre, ela sinaliza que tem algo dentro do teu corpo que está precisando de restauração, de mudança. Então a gente começa a não entender. Então entenda uma coisa, querido: a presença de demônios e de maldições familiares sempre é amparado por sinais, e sinais significativos, e que tem sempre que ser analisada. A cada semana você tem que analisar, para que você não espiritualize tudo, ou você comece a achar que tudo é natural. É assim mesmo. Primeiro sinal de maldição está na apostila, então não precisa anotar. Legado familiar de feitiçaria. Se alguém da família teve dentro do espiritismo, esse cajado é passado geração em geração. 2. Enfermidades que sempre estão se repetindo. Enfermidades crônicas. Doenças que aparecem e desaparecem. Já tem maldição hereditária aí. Esterilidade, como aborto, problemas para engravidar, problemas menstruais. 4. Quadros de desintegração familiar. Você tenta sempre restaurar a família está quebrando. 5. Problemas financeiros. Ih, Jesus. 6. Perdas repentinas, como homicídio, insanidade mental, colapso mental, mortes, sem explicação nenhuma. Agora entenda algo, querido: Deus pode mudar isso. Eu não acredito, de verdade, eu não acredito que uma pessoa que está em Cristo tenha que carregar a maldição hereditária. Eu não acredito. Agora entenda algo, deixa eu te explicar algo que eu vou passar muito rápido aqui, para a gente já partir para o fim. Todas essas ações que a gente está falando parte de um principado chamado Rainha dos Céus. Quem é a Rainha dos Céus? Antigamente, a Rainha dos Céus, ela era Astarote, Diana dos Efésios. Hoje, e o que ela faz? Ela paralisa os céus de uma cidade, gerando espíritos que vão induzir as pessoas a gerar adoração para ela. Quem é a Rainha dos Céus aqui em São Paulo? Quem? Quem? Parecida nada, uma apodrecida. Pastor, que isso? Meu irmão, me desculpe, a mãe de Jesus não era negra. Mas aceitamos o engano porque queremos alimentar um padrão iníquo. Porque todas as pessoas que são adoradoras desse principado não vivem a palavra. Vive de qualquer maneira e acha que está servindo a mãe de Cristo. Tanto que Maria, lá em Caná da Galileia, o que ela fala? Fazei tudo o que ele vos mandar. Tudo parte dos lábios do Cristo, não de outra pessoa. A própria Maria falou isso: fazer tudo o que Cristo mandar. Então ele já mandou para aqui a palavra. Se você segue a palavra, você quer a atuação da Rainha dos Céus. Então a Rainha dos Céus, ela manipula a família. Ela controla a família, fazendo com que a família fique paralisada. Por exemplo, quando a Rainha dos Céus está num lugar, e agora, gente, isso é certeza absoluta. Quando o céu está fechado, dentro de um culto, e no som da adoração, está pesado, ainda está pesado, irmão, pode pegar o microfone, botar os intercessores para trabalhar, porque é a Rainha dos Céus que está fechando os céus para a adoração não subir. Se a adoração não sobe, não muda. Quem entendeu? Amém. Então a gente precisa corresponder com aquilo que o Espírito Santo
tem falado as nossas vidas. E quando a gente começa a entender isso, nós começamos a corresponder com aquilo que Deus determinou. Amém? Agora eu vou pegar pesado. Mamon e seus tentáculos. Mamon é um governador, um principado das trevas. A palavra mamon vem da palavra aramaico chamado mamona. Seu significado é riquezas, Deus da moeda. Este principado age na área das finanças, impedindo as pessoas de prosperarem. As pessoas não conseguem romper dentro de um padrão e ficam presas dentro da questão financeira. Então o que acontece? Você precisa entender que Mamon trabalha paralisando a questão financeira, e com isso as pessoas vão sendo paralisadas para aquilo que o Espírito derramou. O Espírito Santo gera algo peculiar, o Espírito Santo gera algo diferente, e nós precisamos entender o que o Espírito está gerando. Você já reparou que a área mais difícil da igreja é a financeira? Agora, se você for parar para entender, olha o que a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Entenda uma coisa: ou eu decido seguir a Deus, cumprindo os princípios da palavra, ou eu vou ficar paralisado. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Agora deixa eu te falar: você não honra a Deus na igreja, mas tem que honrar o médico, tem que honrar a farmácia, tem que honrar a esterilidade que acontece dentro de casa, e parece que uma coisa vai ser sucessiva à outra, vai acontecendo uma atrás da outra, e você vai sendo paralisado. Quando você vê, o teu salário no mês foi todo embora com coisas que foi para resolver coisas tão pequenas. Às vezes tu pegou um resfriado e o resfriado foi piorando. Por quê? Porque você é pessimista. Pastor, esse mês apertou. Sabe por que as pessoas não diziam? Porque elas querem tirar o dízimo depois que pagou tudo. Dízimo não se tira depois que você paga tudo. Recebi, eu tiro minha primícia, meu dízimo e a minha oferta. Levo ao altar. Agora eu vou orar pelas minhas finanças. Deus, está aqui, olha, que ficou na minha mão. Prospere, Pai, para que eu possa pagar minhas contas. Mas a gente tira tudo para depois lembrar que tem que servir a Deus. Por que queremos que o nosso líder nos honre quando a gente não honra o nosso líder? Você não honra o seu líder, mas você honra a lanchonete. Você não honra seu líder, mas você honra um passeio. Você não honra o seu líder, mas você honra um presente para você mesmo. Porque tem gente que se presenteia toda semana. Mas na hora em que você está na prova, você quer que o seu líder pare tudo para te servir. Será que deveria ser assim, irmãos? Quem está aí? Amém. Então o que a gente começa a entender? Que existem sintomas da ação de Mamon na nossa vida. A primeira ação do espírito de Mamon é a preocupação e a ansiedade em relação ao dinheiro. Alguém tem ansiedade aqui com o dinheiro? Só eu e a irmã falando a verdade. Mas alguém? Será que eu vou na escolheria? Não, porque se eu pagar a escolheria, eu vou pagar aquela conta. 2. Falta de administração financeira. A pessoa sempre está passando por problemas financeiros, ela nunca consegue ver onde está o seu dinheiro está indo. Nossa, amor, já gastei tudo. Como, amor? Ah, não sei, já foi. Alguém já viu isso? Cara, eu recebi o dinheiro, cadê? Foi. 2, 3, falta de provisão financeira. Nada acontece. Nenhum milagre, nada, tudo amarrado. 4, compras compulsivas. Será que tem alguém aqui em São Paulo que compra demais desordenado? Nossa, chegou um cartão de crédito para mim daquela loja. Estou governando. Aí vai lá e estoura o cartão. Mas você esqueceu que no mês que vem tem que ter dinheiro para pagar.
servidão, servido ao débito. Servindo ao débito. O que é isso? Pessoas presas ao débito. Sempre está devendo alguma coisa. Problema com dízimos e oferta. Já falei, nem vai entrar nesse contexto. Sintomas de mamão. Pastor, eu não consigo dizimar. É porque o mamãozinho está com a mãozinha dele lá te tocando. Dá não, dá não. Quem na hora do dízimo da oferta já ouviu uma voz assim? Não, dá não. Sendo que o princípio do reino é o que? É dar para si? Amém, irmãos? Agora deixa eu te falar, eu tive uma revelação um tempo atrás que o Mamon era um povo. Você já percebeu que o povo, você corta o tentáculo dele, ele ainda tem outros. E quando gruda, ele vai sugando pelo próprio tentáculo. Você já reparou que tem coisas na nossa vida que parece que a gente está sendo sugado? Agora olha os tentáculos de Mamon. Cheque. Hoje até o povo pode comprar um pouco com cheque, né? Mas ainda existe, está voltando isso aí. Eu estava vindo para cá e eu li no posto de gasolina, aceitando cheques. Só tem que botar o CPF. Eu li, então, já está voltando. Porque antigamente tudo era cheque, né? Agora você sabia que quem perde um cheque na praça não consegue ajeitar sua vida financeira em área nenhuma, porque vai para o Banco Central. 2. Cartão de crédito. Acho que esse é o tentáculo que se expande. De um vira vários. Empréstimo, meu Deus do céu, tem gente que procura agiota para pegar empréstimo. Não seria mais fácil orar pedir uma provisão? Débitos, compras, consumismo, falta de administração, ambição. Você sabia que a tua falta de administração é porque você é ambicioso e investiu seu dinheiro em coisas passageiras? E por final, SPC e Serasa. Pastor, então como eu saio com sucesso? Depois você vai ler na apostila detalhadamente, amém? Crendo. Crendo. Disse Jesus, não te tenho dito que se creres você verá a glória de Deus? O primeiro passo é ter uma instrução de Deus e acreditar nessa instrução para você mudar. Pastor, mas tem que crer. Segundo passo, praticar a palavra. Eu volto a dizimar, ofertar e iniciar. Terceiro passo, ou melhor, terceiro passo, eu começo a cumprir a palavra em todos os aspectos. 3 passos que você viu: dizimar, ofertar e iniciar, cumprir a palavra e crer. Quando você faz isso, os anjos entram em favor da sua vida e começam a limpar tudo. Começa a limpar e a destronar toda a ação desses principados. E aí você começa a ver um alívio. Agora deixa eu te falar uma coisa que é de suma importância. Quando você começa a mudar tudo isso, a primeira coisa que vai acontecer é remissão da terra. Repita comigo, remissão da terra. Remissão da terra. A mudança de atitude não significa que você vai ter resultado imediato. Quando você faz uma reeducação alimentar, você não emagrece da noite para o dia. Você vai ver resultados. Nem engordar é da noite para o dia. Quando você pensa assim, está gordinho. Parece que a gordura gera toda dentro de você e uma hora, mas não foi da noite para o dia, você foi acumulando. Assim também é no reino do Espírito. Então tudo que você, por exemplo, você vai começar a se alinhar hoje. O que você começar a ofertar e dizimar vai começar a remir a terra que foi contaminada. Porque a tua terra, você joga a semente morre, porque ela está contaminada. Então quando você começa a cumprir o princípio da palavra, você vai começar a purificar a terra. Depois que a terra for purificada, você vai estar sempre fazendo, você vai começar o quê? A mudar a realidade da sua terra. Quando essa realidade for mudada, a árvore começa a crescer.
De uma semente cresce uma árvore que libera vários frutos que tem semente para você plantar novamente e aí você começa a prosperar. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa quebrar isso, amém? Amém. Vamos ficar de pé.